Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 9. A Bíblia Sagrada diz assim. A epígrafe do capítulo aí está escrito Simão o Mágico. E o texto diz: ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Versículo de número 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Amém? Olha para mim aqui, irmãos, eu quero trazer uma palavra de vida, uma palavra de alerta, uma palavra de bênção para as nossas vidas hoje. Eu vou ser bem breve, bem rápido, bem sucinto. Mas entenda o que eu vou dizer aqui. Imagina um pastor que tem os dons espirituais, que é usado por Deus na profecia. Imagina um pastor que ele coloca as mãos e o milagre acontece. Aí alguém vê aquilo, e alguém chega para aquele pastor e fala assim, ó, quanto o senhor quer em dinheiro para mim ter esse negócio que o senhor tem? Quanto o senhor quer? Eu quero te pagar para ter esse negócio que o senhor tem. E o pastor está perguntando para ele, que negócio? E ele está respondendo, esse negócio aí, ó, de pôr as mãos e o povo ser curado. Esse negócio é de impor as mãos e o senhor vê coisas que o homem comum não tem. Eu quero esse negócio também. Quanto custa? Quanto o senhor quer para mim dar isso aí? Esse pastor vai virar para isso aqui é fato verídico, eu estou falando. Esse pastor vai virar para esse rapaz e vai dizer para ele: você não tem parte nisso. Você não tem parte porque o seu coração está com a motivação errada e, mais do que isso, em pecado. E esse pastor vai virar para ele e vai dizer assim, ó, está repreendido. Sabe quem era esse pastor? Pastor Pedro. Sabe quem era esse moço que queria os dons? Um homem chamado Simão. O pastor Pedro falou isso para um homem chamado Simão. Vamos voltar um pouquinho para você entender. Esse homem chamado Simão era um mágico. Fazia os trens, sumia, doente ali, curandeiro, fazia mágicas, enganava o povo, ao ponto do texto bíblico dizer que o povo ficava embasbado, extasiado, de o povo ficar boquiaberto com as mágicas que ele fazia, para o povo olhar para ele e falar assim, nossa, ele é um grande Deus, é uma divindade. O que esse homem tem? Simão era conhecido como Simão Mágico, porque ele vivia enganando o povo, ele vivia fazendo falcatrua com o povo, ele vivia tirando o dinheiro do povo. O povo dava dinheiro e ele enganava, o povo dava dinheiro e ele enganava. Só que um dia essa cidade dele, chamada Samaria, vai entrar um homem. O nome desse homem é Filipe. Filipe não é mágico, Filipe é homem de Deus. Filipe não engana, Filipe traz vida. Filipe não traz malandragem, Filipe traz correção à luz da Bíblia.
Quando Filipe chega na cidade e começa a pregar, pessoas vão sendo renovadas, o evangelho vai sendo pregado, vai gerando salvação, e até esse mágico se converte. Pastor, que loucura! Porque toda malandragem que todo homem tenta fazer contra as pessoas para subtrair algo para ele, toda malandragem que toda pessoa tenta fazer contra a minha vida, contra a sua vida, para ter lucratividade, para ter retorno financeiro, toda picaretagem que é feita de uma forma maligna, mas uma roupagem bonita, ela tem data de vencimento. É até chegar um profeta de Deus na casa ou na terra, porque aonde não tem homem de Deus, impera mágica, impera malandragem, impera picaretagem, impera essa coja toda, vai fazendo o que eles querem até chegar um Filipe. Quando chega um Filipe pregando verdade, a mentira não resiste à verdade. Se tem uma coisa que ela anda olhando para trás e com medo, é a mentira, porque aonde a mentira vai, a verdade está dizendo: eu estou chegando, é questão de tempo, eu estou chegando, é questão de tempo. A mentira está correndo na frente, a verdade está indo, não adianta não, aonde você for mentira, eu vou chegar e vou tampar você, porque eu sou maior do que você. A mentira trazida através de Simão tinha um período. Quando chega Filipe, Simão, entenda isso, Simão, ele começa a conviver com os irmãos. Simão é um confesso da fé. Simão é alguém que começa a andar junto. Simão, esse ex-mágico, ele é alguém que carrega a Bíblia, ele é alguém que tem roupa de crente, ele está envolvido, está junto com Filipe, mas o coração dele não foi convertido. A prova vai ser com Pedro. O coração dele não foi transformado. Ele canta, eu estou fazendo figuração de linguagem, ele canta, ele prega, ele canta, ele está ali, está junto, é nós, é selfie, pós-culto, ele está envolvido, mas a motivação do coração dele ainda não tinha sido transformada. É tão verdade que quando Pedro e João agora entram dentro da cidade, o Simão, o que era ex-mágico, ele está olhando para Pedro, e Pedro está colocando a mão e o povo está sendo curado. Pedro está colocando a mão e o povo está sendo batizado pelo Espírito Santo. Simão está olhando para aquilo e está dizendo: eu quero esse negócio. Simão está olhando para Pedro curando o povo e está dizendo: eu quero isso. Simão está olhando para Pedro orando e os milagres acontecendo, mas no coração de Simão está dizendo: meu Deus, se eu tiver esse negócio com aquelas malandragens que eu fazia lá no mundo e juntar tudo aqui dentro, eu vou ganhar dinheiro. Simão, no coração dele, está pensando: se eu tiver esse dom que esse homem aí tem, que esse Pedro tem, com as malandragens que eu fazia, juntar tudo, nossa, aí eu vou ganhar dinheiro desse povo. É aí que o coração, a boca vai revelar do que o coração está cheio. A boca vai confessar o que tem no estoque do coração. É nessa hora que Simão, o ex-mágico, vai olhar para Pedro e vai dizer: eu quero esse negócio que você tem, esse negócio de pôr a mão e o povo ser curado, esse negócio de revelar, esse negócio aí de ver o futuro, esse negócio aí, eu quero esse negócio que você tem. Pedro, quanto custa para mim ter esse negócio? Pedro, irmão Pedro, quanto custa para você me dar esse negócio aí? Porque eu quero isso também. Não, eu faço questão de ter. Pedro, é só falar quanto custa que eu quero. Só que Pedro não era Maria vai com as outras. Pedro não era alguém que é conivente com coisa errada. Pedro não era alguém que fica fica acoitando, como diz o bom goiano, fica tampando o sol com a peneira diante de uma mentira que pode ser confrontada com a verdade. Pedro não é um conivente da fé no século 21. Pedro não é alguém que vê as coisas, as
picaretagem e está dizendo: não, fica aí, depois a gente conversa. Não, Pedro era crente, porque aonde tem crente autêntico com o coração transformado, a mentira não impera. Pode até passar perto, mas não impera. Pode ter um errado, pode ter um torto, mas tem que converter, tem que aceitar Jesus, tem que ter transformação, não pode ficar com a mesma vida. Pedro vai olhar para Simão e vai dizer: como é que é o negócio? Simão está dizendo: eu quero isso aí, eu vou te pagar, quanto custa? Eu tenho dinheiro aqui, eu vou te dar, quanto custa? Pedro vai olhar para ele e vai dizer: está repreendido, você não tem parte nisso, porque o teu coração está cheio, coisa errada, coisa podre, a motivação está errada. Pastor, por que você está falando isso? Porque a palavra que Deus me deu há dias atrás, mas essa tarde me deu com mais força, mais ânimo diante de algumas situações, foi para mim liberar para a minha vida e para a sua vida isso. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu dizer um negócio para todos vocês, meu da vigília. Eu nasci numa igreja pentecostal, eu nasci no fogo, só para não ficar dúvida. E quem nasceu no fogo não contenta com fumaça. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nos dons de revelação, eu creio nos dons de profecia, eu creio que Deus pode usar um profeta e revelar o oculto escondido. Eu creio nisso tudo, eu creio piamente, porque é bíblico. Ministério profético não é criado pelo homem, foi criado por Deus. Mas nós estamos vivendo uma época muito complicada, muito delicada, uma época muito não me toque, e a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos, irmãos, e diante dessa situação que eu vou falar, o que mais indigna a gente, traz indignação, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, porque tem bons que está vendo, mas fica calado. E nós precisamos se levantar como Pedro diante de uma geração de Simão. Nós precisamos levantar como Pedro na autoridade de Deus e confrontar os Simãos do século 21. Quem são, pastor? Eu vou explicar para você o que é o papel de um profeta. Deixa eu tentar explicar. Sacerdote, como que funcionava o papel do sacerdote? O sacerdote ouvia o povo e o sacerdote falava com Deus. Aí o sacerdote dizia: Deus, o povo, eu falei ali com o Antônio, com a Maria, ele está precisando da tua ajuda. Deus, o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. Profeta é o inverso. Profeta, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo o que Deus estava falando. Há um ministério hoje chamado ministério profético, que é um ministério que Deus usa profetas, como já usou na vigília, tem usado aqui. Nós cremos nisso, não estamos falando contra. Nós somos a favor do ministério profético quando é Deus que fala com o profeta. Quando é Deus que fala com o profeta, aí a coisa é diferente. O que está acontecendo hoje não é Deus que está falando com o profeta, são pessoas que estão usando Deus para falar com o povo. Não é Deus que está usando o homem, é o homem que está usando Deus para falar com o povo. E nessa onda religiosa, esse misticismo que nós vivemos hoje, as pessoas têm caído nisso, as pessoas têm entrado nessa onda. É pessoa correndo atrás de... Aí já vou falar outra coisa: o que é profeta e o que é revelador. A geração de Pedro e a geração de Simão. Geração de Pedro é usada por Deus. Geração de Pedro entrega o recado como Deus fala. Geração de Pedro não mede palavras e afronta o que está errado. Geração de Simão, a motivação está errada. A geração de Simão, ele quer lucro, ele quer retorno, ele quer bens financeiros, ele quer o que você tem, ele quer glamour, ele quer vitrine, ele quer aplauso, ele quer oba-oba, ele quer curtida, ele quer compartilhamento, ele quer mostrar que ele tem uma vida de Pedro, mas na verdade ele é Simão. Ele quer mostrar que ele tem uma vida de homem de Deus, mas na verdade é um cambalacheiro, é um picareta. Ele está tentando ludibriar uma parte para tentar parecer com Pedro, mas na verdade ele é Simão. E aí é onde entra o que Deus está falando com nós. Nós precisamos ter os ouvidos ligados no céu e a visão atenta para entender quem é geração de Pedro e quem é geração de Simão. Geração de Pedro é Deus que fala. Geração de Simão é ele que afronta Deus diante daquilo que ele precisa, porque ele quer retorno. E nós estamos vivendo isso hoje.
em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Deixa eu voltar na geração de Pedro. Geração de Pedro, ela lê Bíblia. Geração de Pedro, ela jejuma. Geração de Pedro tem tempo com Deus. Geração de Pedro é visão de reino. Geração de Pedro, ela ouve Deus e ela tem sensibilidade. Geração de Pedro, ela afronta a mentira diante da verdade que ela vive, a verdade que liberta. Geração de Pedro, ela não traz confusão, ela traz unidade, ela traz união. Geração de Pedro, ela não fica degladiando irmão com irmão, ele quer juntar quem está separado, porque afinal ele está ouvindo Deus. Então quando você está ouvindo Deus, ele sabe que tem que fazer a coisa certa. Mas aí tem a geração de Simão. Dá um toque a alguém, diga para ele assim, ó, cuidado. Não, diga assim, ó, cuidado com a geração de Simão. Olha para mim aqui, vamos de Bíblia. Contra a Bíblia não há argumentos. A Bíblia vai dizer em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão por seus frutos. Não é seus dons, é seus frutos. Por que Jesus disse assim, ó, a árvore que não dá fruto, corta e joga no fogo? Por que Jesus não disse dons? Por que Jesus não disse assim, ó, aquele que não revela, aquele que não profetiza, aquele que não sapateia, joga no fogo que não presta? Jesus disse frutos, porque fruto não é dentro da igreja, fruto é daquela porta para fora, fruto é caráter, fruto é vida no altar, fruto é viver o que prega e pregar o que vive, fruto é você amar a tua esposa e amar o teu marido, fruto não é espancar a tua esposa, fruto não é ter duas mulheres, fruto não é beber escondido, fruto não é afrontar o reino, fruto é gerar benefício de Deus para o reino e não tirar aquilo que é do reino. Quem está comigo, diga aleluia. Vamos de Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Não tratem com desprezo as profecias, vírgula, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou está dizendo, se um Simão chegar na tua vida, esse fica por aí rodeando, procurando alguma coisa, e aí ele chega na tua vida e está dizendo, aquele ali tem dinheiro, eu vou dar uma nele, quer ver? Aí já olha e fala, eis que falo contigo. É ele que está falando, não é Deus não. Eita, falo contigo, eu quero ir lá orar na tua empresa, me leva lá, fica na sua cola. É gente que fica entregando profecia para pedir dinheiro, é gente que fica na cola de empresário para arrancar carro, é gente que fica na cola de pessoas para tirar bens. Isso é Simão, isso é banda podre. Papai está dizendo, se você quiser abençoar, abençoa, coração é liberalidade. Mas alguém chegar dizendo, Deus mandou te dizer isso, mas você precisa dar uma oferta e lançar na minha vida, chuta que é laço, cai fora que é laço, porque quando vem de Deus não é assim. Quando vem de Deus, a motivação do coração é boa para que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida e na sua vida. Quem pega em nome de Jesus? Quando a Bíblia fala em Tessalonicenses que não tratem com desprezo, pode ouvir a profecia, mas está dando direito para nós. Filtra. Se você sentir que é de Deus, pega. Se não sentir, cai fora. Tem gente que está separando, sabia? Porque está ouvindo Simão, casando por profecia. Não é profecia não, profecia vem de Deus. Casando por profetada e separando por revelamento. Tem gente que está ouvindo a voz de tanta gente, mas não ouve a voz de Deus. É gente correndo atrás de profeta. Não é profeta não, porque profeta vem de Deus. É gente correndo atrás dos reveladores. É gente que quer ouvir coisa boa de futuro. Papai está dizendo, a maior revelação que eu tenho para a tua vida não está na boca de qualquer pessoa, está na minha palavra. Se a palavra do Senhor não mudar a nossa vida, pode largar que nada muda. Ou eu estou errado? Sabe que eu estou errado? Se a palavra não mudar, não, pastor, mas eu estou com água santa vinda de Israel. Pode tomar um caminhão de pipa vindo de Israel, meu irmão. Pode comprar uma floricultura de rosa ungida. Pode comprar uma saleira aí, de sal grosso. Se não tiver a palavra, é perca de tempo. Olha aqui, Romanos 16, 17. Recomendo, vírgula, irmãos, que tomem cuidado
Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. A Bíblia está dizendo, é a Bíblia, afastem-se deles. Sabe por que tem muita coisa dando errado na sua vida? Você está correndo atrás de revelador e não é de profeta. Sabe por que tem muita coisa dando errada na sua vida? Porque você abriu sua casa para revelador e não é profeta. Agora, eu vou dizer para nós, existe uma meia dúzia de uma banda podre no Brasil e fora do Brasil, que eles são especialistas. Eles vão no teu Facebook e eles pegam o teu nome, pegam o teu endereço, a cidade que você nasceu, pega a tua filiação, pega tudo, memoriza, marca a cara da pessoa. E aí no meio de 500 pessoas, ele memoriza 3 ou 4. Quando chega na igreja, é Simão. Isso é Simão. Pedro não faz isso não. Esse Simão chega na igreja e usa o nome de Deus em vão, sem vergonhas da fé, usando o nome de Deus em vão, dizendo que é Deus. Não é Deus. Se tirar o Facebook do ar por 3 meses, a fonte de renda deles acaba. Sabe o que é isso? Papai está dizendo para nós nessa noite: para de ouvir quem não tem Deus na vida, para de escutar quem não tem Deus na vida. Vamos de coisa. Eu estava com uma pessoa que falou: pastor, tem alguém rodando Goiânia. Sabe o que ele faz? Ele abre o celular, o Bluetooth. E quando você abre, pode fazer teste aí, a hora que você quiser. Quando você abre o Bluetooth do seu celular, ele vai dar nomes de pessoas de celulares que estão com a rede no raio de 10, 15 metros. E ele com o Bluetooth ligado. Simão, isso é Simão, sem vergonha. Bandido, irmãos. Se isso aí tivesse lei de direito penal, tinha que sair com a viatura da porta da igreja, tinha que sair preso. Aí liga o Bluetooth e vai dar nome. Se você ligar, aí vai dar o meu aqui, que o meu está ligado, vai dar aí para Carlos Maia. E aí ele vê nomes aí, Carlos Maia, fulano, Beltrano. E aí já memoriza. E aí joga para o meio da igreja. Pega um nome aqui fictício, Eliane. Está dizendo: Deus está falando com a Eliane. Quem que é a Eliane aqui? Está aqui o nome. Puxou aqui o negócio. Sabe o que eu estou dizendo? Olha o que Deus está falando comigo e com você. Ouça, não rejeita, não ouça a profecia, mas tenha sensibilidade de Deus para saber se é Deus que está falando contigo. Você quer ver um exemplo? Já que eu comecei, vou até o fim agora. Quer ver exemplo? Pastor, o profeta falou comigo assim, Deus tem uma bênção para a tua vida. Falou para mim e para minha esposa. Eu falei: irmã, claro que tem. É claro que Deus tem uma bênção para a minha vida. Não, Deus vai levar vocês nas nações. Eu falei: Deus já está levando, eu creio. Normal. Isso não é profecia, isso é palavra de vida, palavra de bênção. Mas Deus tem um negócio muito grande com vocês. Quem não quer ouvir isso, irmãos? Meu coração fechou para ele na hora. Eu falei: amém, eu sei que Deus tem coisa grande para nós. Teve caso de alguém olhar para minha esposa e falar assim: Deus vai dar esse filho que você está esperando pelos próximos 3 meses. Ela já falou na hora: não, eu não estou esperando filho pelos próximos 3 meses não. Profeta: tá, você não está orando? Forçando, usando o poder do emocional, psicológico. Minha esposa é meio termo, não tem mais ou menos com ela não. E ela falou: não estou esperando filho para os próximos 3 meses não. Outro fato que aconteceu comigo aqui em Goiânia: eu fui pregar numa igreja aqui, uma Assembleia de Deus aqui em Goiânia, e eu tenho um ritual de deixar meu relógio, minha aliança e o meu celular em cima do rack. Aquele dia minha esposa estava com aula na faculdade, ela não foi comigo. Eu saí correndo atrasado, deixei o relógio e minha aliança em cima do rack. Dentro do carro eu falei: nossa, esqueci o relógio, esqueci a aliança. Eu falei: não vou voltar não, estou atrasado, vou pregar. Cheguei lá para pregar sozinho, estou pregando. Quando estou pregando, uma mulher levanta do meio da igreja, no meio da pregação, estende as mãos para mim e fala assim: estou eu levantando uma para rodar com você nas nações. Estou eu levantando uma que você vai ver que ela é de... Aí eu olhei para trás e pensei: será que ela está falando isso para quem? E aí ela continuou: estou levantando uma. Aí eu falei: você está falando comigo? E eu com o microfone na mão pregando. Eu dei uma pausa para ouvir. Eu falei: se for Deus, eu vou sentir se é Deus. Quando ela falou de uma levantando para as nações, eu falei: não, comigo não é, deve ser para qualquer pessoa, menos para mim. Eu tenho 18 anos de casado, irmãos. Eu sou casado com uma mulher só. Olha, eu tomo santa ceia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho pastor. Esses Simãos da vida, eles não têm pastor, não tomam santa ceia, fica 40 dias fora de casa, 3 meses fora de casa, pregando, evangelizando. Não existe isso não, meu irmão. Nós
somos carne e osso. O homem que é casado, a mulher que é casada, tem uma vida sexual ativa. Ficar 40 dias longe da esposa dele, longe do marido dele, está dando legalidade para o inimigo. Não existe essa conversinha mole, não. Papai está falando para nós: antes de você cuidar de quem está de fora, cuida de quem está dentro da sua casa primeiro. Não é esse negócio de ficar aí, não. E aí, São Simão tentando enganar a geração de Pedro. Quando a irmã estendeu as mãos para mim, eu com o microfone na mão, eu falei: a senhora está falando para mim? Ela falou, e ela engrossou a voz, tentando me impressionar. Eu falei, comigo não vai colar. Você pode engrossar a voz, pode ficar a rainha do trovão, não vai me impressionar. Irmãos, ela estendeu a mão e é contigo mesmo, meu servo. Eu falei: servo seu não, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou casado e muito bem casado. A minha esposa está na faculdade. O culto acabou na hora o culto, mas eu não voltei com a palavra negativa para minha casa. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza de quando é Deus que está falando com a gente, o Espírito testifica, o coração abre, o coração fecha Levanta a sua mão para o céu comigo. Diga comigo assim, ó: cai fora. Diga assim, ó: cai fora dos mágicos. Diga assim, ó: picaretas, bandidos da fé. Olha para mim aqui. Sabe o que você tem que orar? Ora para Deus pedindo dom de discernimento. Dom do discernimento. Todo mundo quer, pular, dar pirueta. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer subir na parede do poder. Não, calma. Pede o dom do discernimento para Deus. O que é dom do discernimento? Bateu o olho no olho, o Espírito testifica. Pega na mão. Sentiu? Vai. Não sentiu? Dá licença. Aqui no meu barco você não entra, não. Vou dizer mais para nós. Meu sogro está aqui, homem de Deus, homem de oração. E eu lembro de uma cena que aconteceu na igreja, que ele era pastor, eu congregava lá. Uma mulher levantou falando em línguas estranhas. Ele foi lá e repreendeu. A mulher caiu no chão. Pastor, mas línguas estranhas? Mas não é a língua estranha nossa, não. A língua estranha do diabo. Se não me falha a memória, me corrija os teólogos e logos da vida, se eu estiver errado. Existe um espírito maligno chamado de Lítio Baruque. Ele tem o poder de remendar a língua estranha que nós, que somos batizados, falamos. Então, quem não conhece e ouve, pensa que é Deus, mas na verdade é um espírito de engano que está agindo na pessoa para tentar enganar eu e você. E aí nós temos que combater isso. Se é de Deus, fica. Se não é, cai fora. Ah, pastor, o profeta vai lá em casa orar. Quem você conhece a vida dele? Quem é ele? Pastor, mas Deus usa. Deus usou ele tremendo. Não confunda dons com fruto. Não confunda dons com fruto. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria tanta gente enganando os outros que ia fazer até descer fogo do céu, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Sabe o que é isso? Para de abrir a tua casa. Para de ficar ligando atrás de profecia. Quer saber do negócio? Eu vou de Bíblia. É bom ir de Bíblia, porque contra a Bíblia a pessoa fala: o pastor falou que não. Falei não, está na Bíblia. Atos 9:11. Olha o que o texto disse. E disse-lhe o Senhor a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quem disse foi Deus. Que é isso, pastor? Quando Deus usa o profeta, Deus sabe a rua que ele mora, Deus sabe a casa que ele mora, Deus sabe o portão da casa dele, Deus sabe de tudo dele. Deus dá detalhes da profecia. Não precisa de sair correndo atrás de pessoas para revelar futuro. Não. Deus não precisa disso. Deus está falando para você: fica firme na palavra, combata esses espíritos enganadores e fica na palavra do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. Já estou terminando. Aí Pedro vai rebater ele. E olha o que o texto vai dizer: que do menor ao menor todos pensavam que era de Deus. Todos pensavam que eram de Deus. Pastor, como assim? Engano.
do menor ao maior, todos pensavam que era de Deus. E davam ouvidos. Davam ouvidos. Irmão, vou dizer um negócio para nós. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não. Você nem sabe como é que está a vida dele. Fala, não, quero orar por você. Não, de onde você vem? Quem é você? Como está a sua vida com Deus? Você quer ver outro exemplo de profetada? De revelamento? E nós passamos aqui na vigília. Terminou a vigília. Eu passei pelo corredor e ouvi um revelamento. Depois eu falei para a irmã, não cai nessa onda não, minha irmã. Não, sai fora disso. Falando para ela que queria ir na loja dela, que era para ela abençoar ela. Deus falando. Imagina Deus falando para ela, eu quero ir na tua loja, eu preciso que você me abençoe. Não, eu falei, não é Deus falando com você não, minha irmã. Aquilo lá é intencional. Quer arrancar alguma coisa sua. Cai fora disso. Ah, pastor, eu fiquei com medo. Não, a Bíblia nos dá o direito. Repreende, manda pegar descendo. Sai do barco, vaza. Põe a mão na cabeça e repreende. Não tem capeta que fica pelo nome de Jesus. Espírito engano, vai embora. Simão vai querer aquilo que não era dele. E aí é onde entra, eu quero finalizar aqui agora. É onde entra o poder da palavra do Senhor na minha vida e na sua vida. Irmãos, eu creio demais na palavra profética. Creio muito. O apartamento que Deus me deu para mim e para minha esposa, nós não tínhamos condições nenhuma. Está ali o Fernando, corretor, abençoado, me ajudou muito. Foi uma profecia lançada aqui, que quando o profeta lançou a palavra, eu falei, não tem como. Mas eu peguei a palavra. Mas eu senti Deus naquela palavra. Falei, se for Deus, vai acontecer. Eu creio que vai dar certo. Quando eu estava com o Fernando assinando os contratos, eu lembrei da palavra do profeta aqui nesse altar. Mas já teve casos de eu encontrar pessoas e eles tentar jogar uma baba de calango, conversa mole, para cima de mim e da minha esposa. Você quer ver a última? A mais moderna que eu ouvi esses dias aqui? O irmão chegou perto de mim, eu lá fora. Eu achei que era um espírito que estava pegando ele. Quase que eu pus a mão e ia chamar alguém para pegar óleo para jogar na cabeça dele. Eu falei, que isso? Está passando mal? Não, o pai me manda você me dar esse terno. Eu falei, qual pai? O pai me manda você me dar o seu terno, esse que você está aí. Eu falei, qual pai? O pai, Deus. Eu falei, não, manda não. Papai não mandou nada não. Não falou comigo. Você quer ver uma outra? Quer ver uma outra? Nós aqui na vigília, o Juan sabe, eu tinha comentado com alguém, alguém chegou na vigília e falou assim, ó pastor, eu estava orando ali, eu senti uns negócios, uns arrepios, e Deus mandou te dizer que é preciso tomar cuidado aí com quem está colocando no altar. Eu falei, não, você deve estar sentindo é frio, arrepio de frio, porque não é isso não. Não, Deus mandou. Olha a lógica, irmão, pensa comigo, vamos de raciocínio bíblico e lógico. A equipe nossa estava orando, jejuando, pagando preço. Não, deixa eu dar um exemplo claro. O Juan é meu amigo. Aí eu quero falar com o Juan. Mas aí eu vou falar assim, Henrique, faz um favor para mim, eu estou com vergonha de falar com o Juan. Vai lá e fala para ele. Por que eu vou usar um atalho para falar com o Juan se eu tenho liberdade de falar com ele? Por que Deus não pode falar comigo se eu estou tendo liberdade com ele todo dia? Você quer ver uma outra que a gente escuta demais e tem que confrontar? Pastor, Deus está me revelando que tem um pecado ali. Então vem cá, você vai ter que mostrar que pecado que é, senão vai trazer confusão. Não, eu vi um negócio assim, uma nuvem negra, um pecado. Revela, o Deus não é Deus de confusão. Não, ele está em pecado, então você vai ter que revelar. O Deus que começou é Deus, tem que terminar. Aí pega o microfone, vai embora, deixa um transtorno na igreja, aí começa a gerar dúvida. Gera dúvida no marido, aí profetiza para a esposa que o marido tem pecado, profetiza para a mulher que a esposa, profetiza para o marido que a mulher tem pecado, leva uma divisão para dentro do casamento. O Simão vai embora e deixa o problemão para quem resolver. Se Deus começou, Deus tem que terminar. Papai está falando para mim e para você nessa noite,
Não caia na onda do Simão. Deus não é Deus de confusão. Deus está falando para mim e para você nessa noite: pregue a palavra e viva a palavra. Mais do que isso, não se iluda. Ilusão é mentira travestida de verdade. Se você reparar, Simão enganava adulto, enganava criança. E você percebe que hoje é mais um show que eles fazem do evangelho, é mais um ilusionismo que eles tentam fazer, essa banda de Simão. E se você olhar em Atos 16, quando a Bíblia fala sobre uma jovem que tinha um poder de adivinhação, o espírito de adivinhação dela saiu pelo poder do nome do Senhor que estava sobre a vida do homem de Deus. Espírito de enganação e de adivinhação não fica onde tem homem de Deus e mulher de Deus. Papai está dizendo para você: usa a tua autoridade, usa aquilo que Deus te colocou, mas não aceita isso na tua vida, na tua casa e na tua família. Quem recebe em nome de Jesus? Eu finalizo deixando para você: pelo fruto se conhece a árvore. E a árvore, e toda árvore, ela tem uma raiz. Você vai saber se essa raiz é boa ou ruim se o fruto dela que está saindo dela. Você vai saber de onde que está vindo a raiz dela. De onde está vindo a raiz dela? O que é raiz, pastor? Genealogia. Quem é o mentor dele? Quem é o pastor da vida dele? Quem é a pessoa que confronta ele? Ah, pastor, não, porque para sair enganando é fácil. Deus está falando para mim e para você: para de correr atrás daquilo que você já tem dentro de você. Se Deus quiser usar profeta, Deus tira o profeta do norte, leva ele lá no sul e fala contigo. Vem quem tinha aqui, ó, vou liberar para mim e para você. Quem tinha, download gospel, pega isso aí. Quem fica procurando alguma coisa aqui fora, ou quem fica procurando alguma coisa lá fora, é porque ele não se conhece como habitação. Deixa eu trazer para nós. Tem gente que ora, sobe monte, desce monte, levanta de madrugada, faz jejum, está faltando pouco Deus descer na terra do lado dele. Ele não crê que Deus fala com ele. Ele precisa validar através de um profeta. Ah, o profeta tem que falar comigo. Se o profeta não falar, Deus não está falando. Não. Deus está falando contigo. Só que o misticismo, o que é o misticismo? A gente pensa que para Deus falar tem que ter, não, Deus fala no silêncio. A gente pensa que para Deus falar tem que o profeta engrossar a voz e falar: eis que fala contigo. Deus é multiforme. Deus é multiforme. O que é multiforme? Deus tem muitas formas de fazer, de agir, de trabalhar. Deus pode mandar um profeta. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo meu e da minha esposa. Olha, eu sou muito criterioso com o profeta. Eu faço o que está na Bíblia, eu filtro. Meu irmão, não vou aceitar qualquer coisa não. Tá eu e minha esposa pregando em Lusiânia. A gente tinha preparado uma viagem e deu errado. Aí estão sentados na cadeira do púlpito. Vem uma irmãzinha, com uns 80 anos, nem andava direito. Ela vinha andando devagarzinho assim, vem andando. Eu pensei, ela vai pedir oração. Quando ela chegou perto de mim, eu já me preparei para orar para ela. Ela falou assim: quero orar para o senhor. Eu falei: a senhora quer oração? Ela falou: não, eu quero orar pelo senhor. Eu falei: amém, pode orar. Ela não pôs a mão em mim, ela fez assim. Ela disse: enquanto o senhor pregava, eu vi um avião. Normal. Eu falei: amém, eu viajo muito normal. Eu vi o senhor e a sua esposa viajando. Normal. Eu falei: amém, Jesus, amém. Comecei assim, falei: Jesus, mas não deixa sem engano não. Ela falou: eu vi 3 letras. Letra T, letra A e letra M. Eu falei: normal, TAM? Eu falei: normal, é a aviação que tem no Brasil. Ela falou assim: eu via você atravessando um oceano. Começou a dar detalhes. Eu vi você descendo num outro país. Começou a dar detalhes. Eu comecei a arrepiar, senti um negócio diferente, uma glória. E a senhorazinha com a mão estendida, ela falou assim: Deus me mostrava um dia, uns dias, 20 dias. Eu falei: opa, detalhes. Ela liberou de uma vez: daqui 20 dias Deus atravessa você no oceano e te coloca numa outra nação. Falei: peguei. Ela não sabia, particularidade minha. Eu estou organizando com a minha esposa para viajar, ninguém lá sabia. Falei: particularidade minha, coisa íntima nossa. Peguei.
Quando foi com 18 dias, o que aconteceu? Aquele vídeo meu viralizou. Alguém ligou da Inglaterra, pagou a passagem para nós e nós fomos pregar na Inglaterra. Dentro do avião eu lembrei da senhorazinha, lembrei da tiazinha. Por quê, pastor? Porque detalhes, quando Deus fala com a gente, Deus dá detalhes daquilo que a gente sabe. Claro que Deus dá livramento também. Deus fala, ó, estou te livrando do acidente. Claro que a gente pega tudo, ó. Agora a pessoa fala assim, ó, você quer ver um detalhe? Eu finalizo aqui para confrontar quem está em casa, quem está na TV e quem está aqui. E se quem está em casa não gostar da palavra, vai ver com Deus. Eu não prego para você, eu vivo. Tem pastor, tem igreja. Olha uma coisa, você quer ver detalhes? Detalhes de algo tremendo. O que é uma moda agora? Moda de Simão, não é de Pedro. E eu creio nisso, revelar nome e CPF. Pastor, mas você não crê? Não, creio demais, eu sou pentecostal igual você. Alguém me ligou. Pastor, o senhor pode receber fulano aí? Uai, irmão, tem que ver a data aqui para ele. É um pregador abençoado, pastor. Não, vamos ver a data. Olha o que ele disse. Pastor, ele revela nome e CPF. Na hora, meu coração fechou. A motivação foi errada. Eu falei, mas eu já sei meu nome. Eu já sei meu CPF. Não, pastor, Deus revela aí nos mistérios fortes. Revelar o nome do povo. Eu falei, mas qual que é a motivação de Deus nisso? De levantar uma pessoa e falar, eu vejo a Aline lá do Pará, CPF, tal. Quem crê bate palma para Jesus. Aí, qual que é a motivação disso? Agora, se der detalhe, fala assim, eu vejo o Carlos, esposo da Andriela, que mora no Parque Amazônia, que detalhes que eu nunca vi na minha vida. Eu falo, é Deus que está falando comigo, isso aí tem Deus na causa. Sabe o que é isso? É você entender que Deus está falando com a gente nos mínimos detalhes. Não aceita o charlatanismo sobre a tua vida, não aceita a picaretagem sobre a tua vida, não aceita essa imposição de Simão, dessa picaretagem sobre a tua vida. Você quer ficar no reino, prega a verdade. Quer ficar no reino, fale a verdade. Quer ficar no reino, viva a verdade. Por que, pastor? Entenda, o reino não é meu, o reino não é teu. Eu estou defendendo os princípios do reino. Se eu, como servo de um reino, não presto nem para defender os princípios do reino, eu posso cair fora dele. O reino não é nosso, o reino tem dono. E como servos devemos defender o reino. Pastor, como que eu defendo o reino? Contra as heresias. Você não vai acabar com as heresias, mas defende as heresias. Não deixa não. Se vem com coisa com não me toque, vem com coisinha, não. Se é de Deus, fica. Se não é, pega descendo. Se é de Deus, Pedro, fica. Se não é, Simão, vai embora. Ou converte por inteiro, ou não fique enganando ninguém do meu lado, do seu lado. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguém vai confrontar a palavra de verdade que foi pregada. Não sai daqui murmurando. Filtra. O que for bom para você, pega. O que não for, joga, deixa para lá. Ah, pastor, mas o senhor não deveria ter falado isso. Não deveria mesmo. Era o Simão que não deveria ter feito isso. A defesa só vem quando tem um ataque no reino. Enquanto o reino está indo e não está sendo atacado, o soldado está tranquilo. Soldado só entra em ação quando o reino, nunca o reino vai ser ameaçado por meia dúzia de bandido, cambalacheiro. Mas o nosso papel é defender o reino. E Deus disso, é princípio de honra, é princípio de Deus. Eu quero orar com você, a oração é essa: que Deus te livre dos dias maus, que Deus te livre dos picaretas, que Deus te livre dos cambalacheiros. Deixa não é consertar um negócio que eu falei aqui. Eu só vou trazer um clareamento. Eu não disse que você não precisa abençoar profeta. Pode abençoar. Eu disse que é errado o profeta coagir você em troca de algo. Não é o profeta, é o Simão. Porque o profeta não faz isso. Quem é Simão, quem é os reveladores, eles ficam coagindo a pessoa para ter benefício. Deixa eu, irmão, olha isso. Mais do que isso, geralmente os reveladores, essa meia dúzia, essa banda podre, eles ficam olhando quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Eles ficam na cola de quem tem. Eles ficam na cola de quem tem um bom emprego, quem tem dinheiro, quem tem carro, quem tem empresa, e fica lá atacando profecia. Profetada, fica atacando revelamento.
Eu nunca vi um Simão desse ficar na cola de um desempregado, ficar na cola dele dizendo: ô varão, estou indo aí para nós orar. Não, eu nunca vi. A síndrome de Simão geralmente fica na cola de quem tem alguma coisa, porque ele quer retorno, ele quer matéria, ele quer bens, ele quer lucro, ele quer trazer alguma coisa para ele. Papai está falando: ei, se é profeta, libera a palavra para todo mundo. Se não é, fica calado e não coloque Deus naquilo que Deus não está envolvido. Deus é Deus e pronto, e acabou. E nós somos servos, e como servos, faça o que Ele manda, obedeça o comando dEle, e que o nome dEle seja exaltado na minha vida e na sua vida. Fica de pé comigo, adorando e celebrando o nome de Jesus. Eu vou dizer um negócio para nós. Deixa eu dizer um negócio para nós. Pastor Paulo está aqui, ele é homem de Deus. Pastor Samuel, Ricardo, inclusive o pastor Samuel, ele é vice-pastor lá em Paraúna. Outros pastores tem aqui, pastor Fábio, itinerante, muitos homens de Deus. Antes de você achar que a revelação foi boa, que o negócio foi top, o ministério não começa aqui. O ministério começa lá na casa. Sabe quem é o termômetro de um Simão? A esposa e os filhos. O termômetro do Simão é a esposa e o filho. Como assim é o termômetro? Pergunta para a esposa dele se ele é tudo aquilo que ele é no altar na casa. Pergunta para os filhos dele se ele é tudo aquilo que ele é no altar na casa. Porque Facebook, internet, Instagram é fácil manter uma vida bonita e de fachada. Realidade mesmo é da porta para fora, dentro de 4 paredes com a família. Que essa palavra fique gravada na tábua do teu coração, e que a gente saia daqui mais vivo, mais ativo, mais ligado, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Não se iluda não, viu? Vai aparecer mais Simão. E vou dizer mais para nós, é final dos tempos. Vai aparecer mais coisa podre ainda. Vai aparecer. Não se iluda, não se envolva. Fique aonde Deus te colocou. Amém?